Aleluia. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Obrigado. Uau. Depois desse a gente podia ir embora, viu? Esse louvor é maravilhoso, maravilhoso. E olha, eu vou ser sincero com vocês, como sempre fui. Eu não combinei nada com a Ana, não. Não pedi para ela assim, Ana, olha, canta esse hino. E ela escolheu o hino certinho para aquilo que nós vamos começar a falar hoje. Primeiro eu preciso me acertar com o meu amigo aqui. Isso, que ele não me obedece. Vamos lá. Meus queridos, nós estamos hoje, como já foi falado no início, na oração, a gente está começando uma nova série que vai se estender até o final de agosto, até a volta do Emanuel. Não é? Não do Emanuel pastor, não de Jesus, tá? Que de repente você vai até a volta de Emanuel, Emanuel Jesus, né? Deus conosco. Estão pensando que Emanuel vai voltar. Oxalá ele voltasse, né? Mas, gente, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. E eu, quando comecei a estudar a respeito desse tema, eu não esperava encontrar, ou melhor, não encontrar, mas relembrar tantas coisas a respeito de Deus. Mas antes de entrar propriamente no assunto que nós vamos falar, dos atributos de Deus, eu fiquei pensando numa forma em que a nossa percepção pudesse ser aguçada com relação a essa questão de conhecer a Deus. E aí me vieram duas coisas na minha mente. Primeira delas, se alguém pegar o BI, vamos falar aqui em termos de Portugal BI, vamos falar em termos de carteira de identidade lá do Brasil. Se você pegar, alguém te der um documento e falar assim, eu queria que você conhecesse essa pessoa, e te desse lá o cartão do cidadão, te desse a identidade dele, você acha que isso seria suficiente para você conhecer a pessoa? Eu acredito que não. O que nós encontraríamos ali? Não é? Se fosse lá no Brasil, o que nós iríamos encontrar? O nome da pessoa, o nome do pai, o nome da mãe, lá o número do RG, né? O número do CPF, e acho que não tem mais informação a respeito na nossa carteira de identidade. Se você pegasse o BI daqui, pegasse o cartão do cidadão, o que você iria encontrar? O seu nome, o número do utente, o número da segurança social, o número das finanças, o seu endereço e nada mais que isso. E aí eu pergunto para você, daria para nós conhecermos uma pessoa só de pegar o documento na mão? Assim, meus queridos, é Deus. Não adianta você pegar a Bíblia na mão. Você pode muito bem ficar com a Bíblia na mão o tempo todo e não conhecer Deus. Tem muita gente assim. Muita gente. Eu fico assim, entristecido. Porque eu conversava com uma pessoa hoje, ao telefone, e estava dizendo para ela assim, Jesus inspirou João, o apóstolo, a escrever o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, quando ele se refere a uma carta que ele manda para uma determinada igreja, ele diz assim, você não é quente e nem frio, você é morno. E porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca.
E a gente às vezes lê esse texto, a gente ouve esse versículo e a gente não compreende ou não se esforça para compreender o que é que está implícito nesse vomitar. Em outras palavras, a gente só coloca para fora, só vomita aquilo que nos dá nojo, aquilo que nos dá repulsa. O que Jesus está dizendo ali, através da escrita de João, é o seguinte: olha, se você permanecer morno, você está correndo o risco de eu te colocar para fora. E o que Deus está querendo mostrar para mim e para você através de um texto como esse? Que o momento de nós nos tornarmos quentes é agora, é hoje, é conhecendo o Deus que a gente declara, que a gente canta, que a gente fala, que a gente ouve nas músicas. E quando nós entramos nesse assunto atributos de Deus, nós nada mais vamos fazer do que em conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Enquanto eu pensava em tudo isso, me veio uma outra questão. Você entregaria a sua vida nas mãos de alguém que você não conhece? Ficaria difícil. Imagine que alguém apresentasse para você uma pessoa e dissesse assim: olha, pode entregar sua vida para essa pessoa, que a partir de agora ela vai cuidar de você nessa vida e na outra. Você entregaria? Eu não entregaria. Então, meus queridos, durante esses 2 meses, nós temos que prestar muita atenção para realmente conhecer quem é o Deus que a gente serve, ou quem é o Deus que a gente está procurando servir, ou quem é o Deus que a gente está procurando, porque existem pessoas ainda que estão procurando Deus. Elas já encontraram um monte de coisa, encontraram religião, encontraram um templo para se reunir, encontraram pessoas dentro do templo, e criaram amizade, fizeram um círculo de amizade com pessoas. Mas o mais importante não são as pessoas, o mais importante é conhecer o Deus que a gente diz que serve, ou que está procurando servir. Então hoje, meus queridos, nós estamos dando início a uma série intitulada Os Atributos de Deus, mas antes de falarmos a respeito, quero levá-los a responder a seguinte pergunta, mais uma, né? Você consegue conhecer bem quem é uma pessoa apenas olhando para um documento, né? Estou repetindo aqui. Você conhece? Eu não consigo conhecer uma pessoa olhando pelo documento, não é? Eu creio que não. Assim, meus queridos, é a nossa relação com Deus. Assim também é com Deus. Falar sobre os atributos de Deus é falar sobre a identidade de Deus, o seu caráter. Quem é esse Deus que a gente serve? Muitos têm procurado responder perguntas como: quem é Deus? Já encontrou alguém dizendo para você: olha, você fala desse Deus, e quem é esse Deus? E quando eu estava escrevendo isso, me veio aquela dúvida de Moisés. Porque quando Moisés tem aquele encontro com Deus, que se manifestou naquela sarça ardente, eles tiveram um diálogo lá entre Deus e Moisés, e quando Deus diz para Moisés assim: olha, eu quero que você volte lá no Egito para libertar meu povo, Moisés vira para Deus e fala assim: que se eles perguntar quem foi que mandou, se eles perguntarem quem é, você está vindo aqui com autorização de quem? Debaixo do domínio de quem? E Deus diz para ele: ó, quando você chegar lá, você diz assim: o eu sou. Deus não falou:
fale o nome tal, o nome tal, o nome tal. Ele falou, o eu sou. Tá? Então, nós não conseguiremos conhecer Deus profundamente se nós só ficarmos com o documento na mão. Nós temos que nos aprofundar em conhecer quem é esse Deus, como Ele age. A resposta a essas e outras perguntas só podem ser respondidas através de algo que está ficando cada vez mais raro. Relacionamento diário com Deus. Relacionamento diário com Deus. Por que eu estou dizendo que está ficando cada vez mais raro? Vocês já perceberam a quantidade de tempo que vocês trabalham? Ou que nós trabalhamos? Quantas horas? Quantos que a gente não conhece, e tem muitos aqui na nossa igreja, que saem de um trabalho e entram no outro trabalho. Não é? Levanta cedo, vai para um trabalho, sai desse trabalho, vai para outro trabalho, chega à tarde da noite, cansado, ainda às vezes tem que lavar, tem que fazer a comida. E aí eu pergunto para vocês, que hora que sobra para ter um relacionamento com qualidade com Deus? Que a gente também não pode confundir o seguinte, gente, relacionamento com Deus com uma passadinha. O que eu chamo de passadinha? Eu acordo de manhã, enquanto eu estou ainda despertando, eu faço uma oração. Depois eu saio para o trabalho, e na hora que eu vou comer, se eu comer num lugar que não é público, eu não oro. Eu oro. Se eu entrar num restaurante, no McDonald's, no Pizza Hut, qualquer lugar que você for, aí eu não oro, que eu fico com vergonha de os outros olharem eu orando. Eu acho tão engraçado isso. Hoje em dia as pessoas não têm vergonha de trocar de sexo, não tem vergonha de acender um cigarro do nosso lado, não tem vergonha muitas vezes de estar usando droga do nosso lado, e a gente fica com vergonha de orar. Relacionamento diário, meus queridos, com qualidade, sabe o que é? É você fazer um esforço para ter um momento seu com Deus. Eu disse aqui no último domingo, e repito, eu adoro o culto de oração das mulheres, viu, pastora? Sabe por quê? Porque é o meu culto de oração. Porque enquanto a Lúcia está no culto de oração, eu estou na cozinha. E é 10, cara, ficar na cozinha. Fone de ouvido, para não escutar as irmãs orar e chorar. Não é? E ali, eu coloco aquelas músicas plim, 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 e ali eu me derreto. Ali eu vou escrevendo, quando chega lá, e eu não deixo um pedacinho, eu vou escrevendo tudo. Quando chega lá no finzinho, eu coloco assim, amém. E quando eu coloco esse amém, eu falo, bom, agora eu já falei, agora é hora dele falar. Porque nós temos um mau costume. A gente só quer que Deus ouça. E tem crente pedinte. Não é? Aquele crente pedinte, que ele só pede, e ora no final que seja feita a tua vontade, contanto que me agrade. Não é? E aí é a hora de ouvir. Como é que a gente ouve? Pela palavra daquele que você conhece. Eu tenho uma desconfiança já há algum tempo. Eu acho que tem muito crente que não lê a Bíblia, sabe com o quê? Por medo. Eu não sei se você sabe, a Bíblia, ela é como um espelho, ela revela quem você é. Ela fala exatamente quem você é. Se você é fofoqueiro, ela vai dizer que você é fofoqueiro. Se você é ansioso, ela vai falar que você é ansioso. Se você
tem pouca fé, ela vai falar que você tem pouca fé. Não passa nada. Agora, nós precisamos nos aproximar e conhecer quem é Deus, quais são os atributos que Ele tem. Nos próximos 2 meses, como eu disse, nos cultos das quartas-feiras, aprenderemos sobre alguns desses atributos, e isso com certeza nos ajudará a conhecer melhor o nosso Deus e nosso Pai. Porém, isso não será suficiente se não decidirmos, após conhecê-lo, andar e nos relacionar com Ele diariamente. Porque senão, meus queridos, eu conheço muita gente que tem a cabeça lotada de texto, de versículo, que sabe onde é que está, quanto foi, onde foi, como é que foi, está lotado. Mas isso é informação. Relacionamento é outra história. Relacionamento é o seguinte: cheguei numa situação e agora o que é que eu faço? Eu puxo um versículo que está aqui e ouço Deus falar assim para mim: não faça, não toque, não fale, não compre, não venda, não vá, não volte. É isso. Então, quando nós começamos a conhecer quem é esse Deus que nós servimos com mais profundidade, a gente vai ficar maravilhado. Eu confesso para vocês, vocês vão, as próximas quartas-feiras vão ser fantásticas, porque cada um dos atributos, nós escolhemos alguns atributos para falar de Deus, tá? E cada um deles é maravilhoso. Por exemplo, eu vou passar bem superficialmente por alguns atributos de Deus, algumas coisas que são inerentes a Deus, que você encontra em Deus. Primeira coisa, Deus é perfeito. Deus é perfeito. E sua perfeição não se compara a nada e nem ninguém em todo o universo. Teve uma hora que eu estava preparando isso daqui, eu parei e eu comecei a procurar imagens do universo. Eu não sei se vocês acompanham o noticiário, não sei se na televisão passou, não me recordo de ter visto, mas vi pela internet. Existe um telescópio que está em órbita aqui no nosso universo, que ele tirou uma foto fantástica de Saturno, os anéis e as luas de Saturno. Cara, sensacional. E aí, eu não sei se vocês souberam que houve um incêndio muito grande nas matas do Canadá e a nuvem de fumaça chegou até aqui. E quando ela chegou, teve uma tarde que o sol ficou encoberto, só ficou aquela bola de fogo. E eu não sei se você sabe que o sol não existe. Sabia que o sol não existe? Quem é que sabia que o sol não existe? O sol não existe. O sol não é matéria, o sol é gás. Ele é uma bola de gás. É incrível, cara. E aí teve a luona. Rapaz, a luona é sensacional. Eu estou falando, eu estou ficando arrepiado. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Isso é fantástico. O Deus que eu e você servimos, Ele é perfeito. Tudo funciona milimetricamente. Eu sou apaixonado por documentário. A Lúcia fica até meio brava aqui, de tanto que eu gosto de bicho, de ver coisinha. Gente, vocês sabiam que existe uma revoada de um tipo de borboleta que ela viaja mais de
40 mil quilômetros. Ela migra. Aí você fala assim, que coisa maluca. E Deus está cuidando de cada um daqueles negocinhos. Deus é perfeito. O Deus que eu e você servimos, Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, tudo que acontece conosco é perfeito. Eu já falei para a Lúcia que ela vai gastar um pouco de dinheiro na minha tumba. Porque eu sou apaixonado pelo Salmo 139. Para escrever isso no mármore, vai gastar uma nota. Então ela falou que prefere queimar. Entendeu? Gente, porque o Salmo... Você já leu o Salmo 139? Cara, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar, e antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já conhece. E aí o salmista parece que entra em desespero e fala assim: para onde mirei do teu espírito? Se eu subir na mais alta montanha, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu for para o poente, o Senhor está lá. Se eu for para o ocidente, o Senhor está lá. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Agora, nem comecei a falar ainda. Dá para ficar morno com um Deus desse? Não dá para ficar morno com um Deus desse, gente, pelo amor de Deus, não dá. Você não pode se permitir ficar morno, xoxo. Um dia está com o pé no inferno, outro dia está com o pé no céu, outro dia está com o pé no inferno. Decide, cara. Falava com uma pessoa essa semana, cara, vá para o inferno feliz. Sabia que dá para ir para o inferno feliz? Dá. Faça tudo o que der na tua cabeça, cara. Tudo. Aproveite a vida, curta tudo. Beba tudo, saia com todos e com todas, use tudo, aproveite tudo. Você vai para o inferno sorrindo. Mas pelo menos você foi para o inferno. Agora o que não dá é para ficar com um pé no céu, outro pé no inferno. Não dá. Se ficar desse jeito, sabe o que Jesus prometeu? Vai te vomitar, cara. Agora, com Deus como esse, perfeito, olha o que está escrito no Salmo 18, no versículo 30. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos aqueles que nele confiam. O caminho do Senhor é perfeito, gente. O Salmo 136, no verso 1, diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha a perfeição de Deus. Salmo 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Cara, Deus é tremendo. Então, para nós estamos não só pegando no documento, mas agora nós estamos conhecendo o dono do documento. Deus é perfeito. A segunda coisa que Deus é amor. Essa semana aqui, o bazar é fantástico. Trabalhar no bazar é bom demais. Chegou alguém aí, começou a conversar comigo e falando a respeito das dificuldades no casamento. Falou assim. Eu falei, engraçado. Eu estou casado com a minha esposa há 42 anos. Sabe o que ela falou? Aí é? Mas isto é um milagre? Isto é um verdadeiro milagre. Deus existe. Eu falei, existe mesmo, filha. Eu sou a prova. Ei, sabe por que existe? Sabe por que dura? Porque tem uma palavrinha chamada amor. Ah, pastor, mas eu não sei que amor que é esse. Porque tem 3 amores na Bíblia. Não sei se você conhece que tem 3 amores na Bíblia. Tem um amor filéu, que a origem dele é da filantropia, que é aquele amor que você sente em ajudar o outro. Tem o amor eros,
que é aquele que os meninos estão arranhando azulejo, né? O amor eros, que nossa, passa, viu? Fica tranquilo que ele diminui, viu? E tem o amor ágape, é o amor que tudo suporta, aquele que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 13, que o amor é benigno, o amor não usa de maldade, e Deus é amor. Veja o que está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que, olha só isso, aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Ah, pastor, mas o senhor não conhece minha sogra. Ah, pastor, mas o senhor não conhece fulano e tal. Meu querido, Deus não está preocupado com quem. Ele só está dizendo o seguinte: quem nasceu e quem conhece, ama. E ama de verdade. Olha o que está escrito. Graças a Deus não fui eu que escrevi a Bíblia. Tem uns negócios aqui que é duro de falar. Quem não ama, mais altinho, em cor, vai, no 3. 1, 2, quem não ama, 1, 2, 3. Quem não ama não conhece a Deus, gente. Porque Deus é amor. E para que não restasse dúvida, o mesmo João escreveu João 3,16, todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus é amor na sua essência. Deus é justiça, meus queridos. Talvez nem todos saibam o significado da palavra justiça. Justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é correto na maneira de perceber, de avaliar, do que é justo. Deus exerce sua justiça sem partidarismo, pois ele não é tendencioso. Ele demonstrou isso quando entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Sua justiça exigia o pagamento justo, e esse pagamento, sabe qual foi? O seu próprio Filho. O que é justiça? Deus é justo. Deus não tem preferidos, nem preferidas. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo. O drogado que essa hora está lá se drogando na Alameda, enquanto a gente brinca de vôlei lá, o drogado que está lá, Deus ama. Ama tanto ele, e na mesma proporção que ama a mim, ama você. Então Deus não tem preferidos e preferidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, escreveu assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está vendo aqui, ó? Não tem o predileto, o preferido, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então vamos lá. Primeiro, Deus é perfeito. Segundo, Deus é amor. Terceiro, Deus é justo. Quarto, Deus é santo. E tem gente que confunde esse negócio de santo, né? O que é ser santo? Qual o significado na Bíblia da palavra santo? É separado. O santo é aquele que se separa. Eu, quando estava lá no Brasil, eu costumava dizer lá, eu lembrava de eu escolhendo feijão. Quem é que é da época de escolher feijão, levanta a mão. Só, você escolhia feijão, viu? Isso. Olha, rapaz, você também, Marquinho? Que bom, cara.
E encontrei uns remanescentes aí. Eu sou da época de escolher feijão. Então, o que minha mãe fazia? Minha mãe pegava uma canequinha de feijão, jogava em cima da mesa, e aí a gente separava o rachadinho de lado, a pedrinha, a palhinha. Todos aqueles que eram separados era santo. Não é que o feijão era santo, mas é o separado. Você sabe que quando Deus fala assim, olha, eu quero que você seja santo, sabe o que Ele está pedindo para mim e para você? Para nós sermos separados desse mundo, dessa sociedade corrompida, desses valores corrompidos. É isso, gente. Não é santidade no comprimento do cabelo. Eu já vi tanta mulher com o cabelo para baixo do joelho. Meu Deus do céu. Se chegar na porta do inferno, acho que o diabo não recebe. Então a questão não está no comprimento do cabelo, meu querido. Não tá no comprimento da saia. Não está no paletó, não está na gravata. A santidade está dentro da pessoa. Jesus, quando descia o cajado nos fariseus, ele falava assim, vocês por fora, vocês estão tudo bonitinho, está tudo com roupa de santo, com o cajado de santo, mas você sabe o que vocês são? Vocês são ossos podres. Sabe o que é ser santo? Santo é ser separado. E outra coisa que eu preciso alertar, santo não faz cara feia. Eu falava assim, que eu sou da época do crente, que para ser crente tinha que fazer cara feia. Enfiava a Bíblia debaixo do sovaco. Eu falava lá na igreja, cara feia para mim é feiura mesmo, gente. É feiura, não tem nada de santidade, não. A santidade que Deus exige de mim e de você é separação, em todos os sentidos. Veja o que o profeta Isaías escreveu, em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E declaravam, isso é maravilhoso, uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, Deus não se mistura, Deus não se deixa contaminar, e é isso que Ele quer de nós, que a gente também seja da mesma forma como Ele. Deus é, agora sim, agora cheguei na minha área, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então vamos lá. Não tenho dúvidas quanto à dificuldade que todos temos de entender esses atributos de Deus. Tem muita gente que não entende essa questão de onisciência, onipotência e onipresença de Deus. E aqui vale esclarecer alguma coisa. É só Deus que tem esses atributos e o diabo não tem. Fulano vem andando na rua, não presta atenção, mete o pé numa pedra, foi o diabo. No mesmo momento, tem outro que deu uma topada de cabeça numa gaveta em casa, foi o diabo. Gente, eu provo para você na Bíblia que o diabo não tem esse poder, não. Se eu não me engano, quando ele recebeu a autorização de Deus para mexer com Jó, a primeira pergunta que Deus fez para ele foi assim, de onde é que você vem? Ele vim de passear pela terra. Se ele fosse onipresente, ele dizia assim, não, eu estou em toda a terra. Não. Quer mais um texto? Lá na carta de 1 Pedro diz assim, que o diabo, nosso adversário, vive o quê? Ao nosso derredor. Eu já vi crente morrendo de medo do diabo. Fique tranquilo, meu querido. Vamos para a física, né? Já falei aqui, outro dia eu estava conversando com um irmão aqui da igreja,
Já na física, vocês sabem que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Sabe o que veio habitar dentro de mim e de você, se você aceitou Jesus como seu Salvador? O Espírito Santo. Logo, não tem espaço para outro, não. Então, fique sossegado. Muita coisa que está dando errada na sua vida não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a sua burrice. Você tomou decisão errada. Você fez coisa errada, você não seguiu o conselho que te deram para fazer o certo, agora está dando tudo errado. A culpa não é do diabo não, filho, a culpa é tua. Então se alinha com Deus, conheça, não fique só com o documento na mão, conheça, vá procurar. Então Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Sua onipotência faz com que todo o poder que existe nos céus e na terra lhe pertencem. Todo o poder que há no céu, na terra e quem sabe debaixo da terra, pertencem a Deus. Nada nem ninguém pode se igualar ao poder que Deus tem. Nada e nem ninguém. Veja o que é que Jesus afirmou. Lá em Mateus capítulo 19, 26, ele diz assim: e Jesus, olhando para ele, lhes disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível. Não tem nada, absolutamente nada que Deus não pode fazer. Nada. Me encanta, meus queridos, saber que Deus usa essa sua onipotência ao nosso favor. Nós somos seres humanos, a gente tem sentimentos, a gente tem emoções que nos atrapalham, mas no meio de tudo isso, nós cantamos aqui, o choro pode durar uma noite. E aqui não é uma noite de 12 horas que começou às 6 horas da tarde e terminou às 6 horas da manhã. Essa noite, meus queridos, pode se prolongar por semanas, por dias, por semanas, por meses, por anos, mas pode ficar tranquilo, no final, o dia amanhece, o dia amanhece, o dia amanhece. Vamos falar um pouquinho da onisciência de Deus. Sua onisciência permite que Ele, Deus, saiba tudo de todos. Como escreveu o salmista no meu salmo predileto, 139, né? Ele escreveu que o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe. E olha que coisa interessante, lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, verso 3, diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em aonde? Em todo lugar. A onisciência dele, ela se manifesta em todos os lugares. Isso pode trazer tanto alívio como preocupação. Alívio por quê? Pois sabemos que Deus está nos vendo e nos protegendo. Alívio por saber que Deus está olhando para nós a todo momento, e é Ele que nos livra. Quantos livramentos que Deus pode ter nos dado para mim, dado para você, nesses últimos dias, que nós nem vimos, mas Ele esteve protegendo. Agora, por outro lado, a preocupação também ela gera responsabilidade, porque somos responsáveis por aquilo que fazemos diante dos olhos de Deus. Não dá para fazer como a música da Rita Lee. No escurinho do cinema. Esse não rola. Deus está vendo o escurinho do cinema. Deus está vendo se você está namorando em braille. Conhece namoro em braille? Você deu risada aí, Ju? Sabe como é que é a leitura em braille? Leitura em braille é tudo cheio de pontinho assim, o fulano vai passando a mão para ler o que está escrito. Namoro em braille é mais ou menos do mesmo jeito.
pessoa quer fazer a leitura em braille, mas Deus está vendo. Deus está vendo onde você vai, com quem você vai. Teve uma época lá no Brasil que a gente fazia aquelas pulseirinhas, né? Tinha uma pulseirinha que a gente usava e tinha uma pergunta assim: o que Jesus faria no meu lugar? E eu pergunto para você, será que Jesus entraria nos lugares que alguns de vocês estão entrando? E você que está aí na câmerazinha que vai e vem, vai e vem, vai e vem, também. É arrochado o negócio. E aí depois você quer dizer que você conhece ele. Não é? Além da onisciência de Deus, nós podemos contar com a sua onipresença. Aí sim. Assim como a onisciência, a sua onipresença, faz com que ele esteja em todos os lugares, em todo o tempo, Deus está presente onde quer que estejamos. Essa verdade é confirmada pelas palavras ditas por Jesus aos seus discípulos, quando da sua ascensão aos céus, quando ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar presente. Tem aqueles dias difíceis, Deus está presente. Tem aqueles dias que dói, Deus está presente. Tem aqueles dias que está alegre, Deus está presente. Tem aqueles dias que termina em pizza, Deus está presente. Tem aqueles dias que termina em choro, Deus está presente. Tem aquela noite que você não dorme, Deus está presente. Tem aquela noite que você dorme gostoso, Deus está presente. A boa notícia para mim e para você é que jamais, jamais, por causa da onipresença de Deus, nós estaremos sozinhos ou abandonados, pois Deus, o Deus onipresente, sempre estará conosco. E para encerrar aqui, eu confesso, eu sou apaixonado por todos esses atributos, mas tem esse último aqui, esse mexeu comigo. Deus é imutável. Deus não vai deixar de me amar, nem um pouquinho mais e nem um pouquinho menos. Ele sempre vai me amar. Ele sempre vai ser fiel ao que ele declarou, a sua palavra. O apóstolo Tiago, em Deus não há variação de comportamento. Diferente de nós que oscilamos no nosso comportamento, variando em função das nossas emoções e temperamento, Deus é imutável. O que Ele era, Ele é e sempre será. Nada, absolutamente nada pode provocar mudança na sua maneira de ser e agir. Veja o que escreveu o apóstolo Tiago lá em Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim: que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não vai mudar com você. Se tem alguém aqui que precisa mudar com relação a Deus, sou eu e você. É isso aí. Se tem alguém que precisa mudar, somos nós. Não Deus. Deus não vai mudar. Ele continua sendo Deus. A imutabilidade de Deus é a segurança para todos os que nele creem, pois nos dão a seguinte garantia: que o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia por nós nunca vai acabar. Deixa eu confessar aqui para vocês, porque tem gente que pensa que pastor é santo. É. No sentido de se afastar, né? Mas não é perfeito. Gente, eu dou cada pisada de bola com Deus. Homérica. Eu, se fosse Deus, eu me abandonava. Se eu conseguisse sair de perto de mim, eu saía. Pensamento besta. Já teve pensamento besta? Nós pensei que era só eu. Pensamento besta, vontade besta,
Comportamento besta. Deixa eu contar um comportamento besta meu aqui. Acho que foi a única vez que a Lúcia me viu nervoso. Eu encontrei uma vaga para estacionar o carro. E aí eu peguei o carro e, como bom motorista, eu fui para frente e engatei a marcha atrás. Quando eu engatei a marcha atrás, uma pessoa que vinha vindo atrás de mim entrou na vaga. E aí baixou, só faltei fazer assim, Só faltou um. Aí eu saí. Aí essa, pelo amor de Deus, porque ela acho que nunca essa mulher ora muito por mim. Pelo amor de Deus, Marcos, vai embora. Não vou, eu vou voltar lá. Não, pelo amor de Deus, você fica quieta aqui no carro, que eu vou resolver esse negócio. Aí achei uma vaga mais para baixo lá e já voltei todo macho. Puxei as calças para cima e falei, mano, velho. Ainda dei uma subidinha assim, porque eu sou pequenininho, falei, eu vou ficar até mais alto. Só que conforme eu fui andando, o Espírito Santo foi dizendo assim, que belo pastor, hein? Pastorzão, sei. Nossa, vai lá na frente, prega do fruto do Espírito. E eu estou andando, estou lá, cala a boca, Espírito Santo, cala a boca. Sai daqui. Rapaz, quando eu cheguei, era uma senhora, quando eu cheguei na frente dela assim, conseguiu estacionar? Consegui. Olha, Deus abençoe. Viu? Sabe cachorro quando enfia o rabo no meio da cesta? Quem? Ei, meu amado, sabe por que eu tenho confiança e continuo andando com Jesus? Porque eu não conheço só o documento. Eu conheço a quem pertence o documento. E esse a quem pertence o documento, ele me ama. Ele te ama. Ele me perdoa. Ele te perdoa. Ele me compreende. Ele te compreende. E ele está aqui nessa noite dizendo para você, cara, vem me conhecer mais. E aí eu quero encerrar com esse convite para você. As próximas quartas-feiras, nós vamos estar conhecendo esse Deus maravilhoso. E olha, eu coloquei aqui, olha, vou ler exatamente o que eu coloquei. A minha oração é para que cada um que está aqui, que está nos assistindo, seja despertado para nesses próximos encontros, às quartas-feiras, conhecerem ainda mais e desfrutar mais desse Deus maravilhoso que nos chama de filhos e que nos tem como seus filhos amados, porque Ele é o nosso Pai. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, eu te dou graças, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui, Pai. Te conhecendo, Senhor, te conhecendo, como nós precisamos te conhecer mais, Senhor. Então nos ajude. Continue sendo esse Pai amoroso. Continue sendo esse Deus de amor. Esse Deus presente. Esse Deus que tudo sabe a nosso respeito. Esse Deus que é imutável. Esse Deus que é fiel à sua palavra. E nos ajuda, Senhor, a te conhecer a tal ponto que a gente fique mais apaixonado por ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã Eliane, por favor, a irmã Eliane vai nos ministrar aí nesse momento de dízimos e ofertas. Amém.